Que noite maravilhosa de Libertadores e Sul-Americana. Obviamente que fomos muito ajudados pelo entretenimento que Cruzeiro e Flamengo nos proporcionaram. Afinal de contas, ambos perderam por 2-1 e ambos perderam para times que, verdadeiramente, a gente nunca tinha escutado. Então, bora falar desses jogos, bora falar do novo técnico da seleção. Então, tem muito assunto hoje, muita coisa para falar, e eu quero que vocês, antes de qualquer coisa, deixem seu like aqui no canal, se inscreve e bora que a comunidade está subindo aqui do canal. Bora lá. Então, primeiro a gente vai falar pela vitória histórica do Bahia, que pela primeira vez na sua existência ganhou um jogo fora de casa pela Libertadores. Então, o Bahia foi até o Uruguai, ganhou do Nacional do Uruguai, que é um baita time tradicional da Libertadores, né? E assim, eu assisti o jogo inteiro, achei que o Bahia jogou bem pra caramba o Bahia. Poderia até ganhar com mais facilidade. O Eric Puga é um jogador assim, putz, muito bom jogador. Pensar que há 2 anos atrás, cara, ele tava jogando no Ferroviário do Ceará, depois foi pro Ceará. Então, assim, cara, que carreira legal do Eric Puga, e fazendo e sendo o herói do Bahia numa Libertadores. Isso é simplesmente espetacular. O Rogério Ceni vem fazendo um grande trabalho no Bahia. Obviamente que os São Paulinos já estão ali, Rogério Ceni, e verdadeiramente eu torço muito, muito, muito que aconteça um Bahia e São Paulo na final e o Bahia do Rogério Ceni campeão em cima do São Paulo. Ia ser extremamente divertido ver os São Paulinos que hoje tanto aclamam Rogério Ceni até no Bahia, vendo como eles vão lidar com isso. Então é só um sonho, só algo que eu realmente queria que acontecesse, né? Falando um pouco do outro jogo, vamos deixar os melhores pro final, né? Falando de Palmeiras e Cerro Porteño, foi aquele jogo até que o Palmeiras, assim, na medida do possível jogou bem, na medida do possível ganhou, não deu show, longe disso, criou muitas oportunidades. O Rafael Veiga saiu machucado, né, uma contusão no ombro, e eu não sei se vai ficar parado muito tempo, não sei como que é isso. Felipe Anderson, né, que muitos palmeirenses chamam como Sleep Anderson, jogou bem, acho que foi a melhor, talvez a melhor atuação dele do Palmeiras, no Palmeiras, mas assim, ainda acho que falta repertório ao Palmeiras, ainda falta o matador lá frente, porque o Vitor Roque ainda não entrou no time. O Flaco, quando entrou, meu Deus do céu, Flaco Lopes, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, o Abel, se foi o Abel que deu aval, cara, olha que jogador simplesmente horroroso que é o Flaco Lopes, assim, cara, ele não tem condição de ser titular, assim, de jogar uma Série A no futebol brasileiro, não tem, não dá, ele é muito ruim mesmo. Mas o Palmeiras é aquilo, né, cara, o Palmeiras é exatamente isso, ganha, não joga bem e tal, quando você vê já tá ali na quarta, na semifinal, tudo. Então assim, Palmeiras de Abel Ferreira é isso, é um time, mais do que qualquer outra coisa, é um time eficiente. E na Libertadores, especialmente, é um time eficiente. Ah, não chegou nas finais nos últimos anos, ok, mas é um time que vai sempre estar ali brigando, incomodando e chegando longe. Então, assim, pode apostar nisso, que o Palmeiras ainda vai crescer durante a competição. E assim, eu não duvido nada. Quando você abrir o olho, o Palmeiras está numa semifinal de Libertadores, porque você pode falar o que for do futebol do Abel Ferreira, mas é eficiente. É eficiente. Ah, não é de encher os olhos, não, mas é eficiente. Obviamente que eu acho que ainda esse ano tá abaixo, ok? Mas eu acho que, voltando ao Paulinho, Vitor Roque se ambientando melhor, porque ainda também não mostrou ao que veio, por ser a maior contratação da história do futebol brasileiro, eu acho que ele ainda tá muito abaixo, e ele não tem nem a desculpa porque ele tava parado, porque ele tava jogando, então tem esse ponto também. Mas assim, vamos ver se, né, se ambientando cada vez mais ele melhora. Mas eu ainda acho as atuações do Vitor Roque bem abaixo do que eu mesmo estava esperando. Achei uma baita contratação, mas até o momento não foram, assim, não foram grandes atuações do Vitor Roque. Agora vamos para a parte boa,
parte boa do que aconteceu nesta quarta-feira de Libertadores. Então a gente teve, vamos falar primeiro do Flamengo, né. Acho que para o flamenguista o único ponto legal, bom mesmo, é a volta do Pedro. Porque eu acho que o Pedro, nesse time do Flamengo, que perde 387 chances de gol, todo jogo o Flamengo perde uns 500 gols. Então, assim, eu acho que mesmo o Pedro voltando agora, com o Campeonato Brasileiro já iniciado, eu tenho certeza que o Pedro, ele, assim, ele é um cara que ele tem total possibilidade ainda de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque ele definitivamente é o melhor 9 do Brasil, mas assim, disparado, não tem comparação. E além disso, o Flamengo é um time que cria bastante, então eu acho que ele tem tudo para ser o artilheiro. Mas assim, o Flamengo não jogou bem, não teve aquela imposição, assim, logicamente que se você pegar as estatísticas, o Flamengo chutou, se eu não me engano, fez 19 finalizações, 8 no gol, teve 78% de posse de bola, foi um time ali, pô, que pressionou tudo, mas eu acho que ontem, individualmente, o Flamengo não esteve bem, eu acho que, assim, faltou coisas ali ao Flamengo do que o Flamengo do Felipe Luiz já mostrou. Eu não sei se foi um pouco de soberba dos jogadores, de olhar aquela coisa assim, central Córdoba, vamos passar por cima, sabe? E aí eu acho que o Flamengo, entre aspas, perdeu para ele mesmo, né? Então, primeiro gol foi um pênalti extremamente imbecil do Léo Pereira, que meteu a mão na bola e assim, indiscutível pênalti. Eu acho que assim, não tem como. O Léo Pereira foi mal nesse lance. Depois tomou um gol ali numa jogada de escanteio, e aí com o Nico de la Cruz fez 2-1, mas não foi suficiente, perdeu dentro do Maracanã. Perdeu uma invencibilidade de 27 jogos. 27 jogos o Flamengo ontem. Então é algo que assim, eu não acho que tem que se desesperar, tal, não sei o quê. Não. Mas assim, se a gente analisar os últimos, por exemplo, 3 jogos do Flamengo, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não jogou bem. O melhor jogo que o Flamengo fez, por incrível que pareça, foi contra o Inter e que ele não venceu. Porque eu acho que o jogo, até a estreia da Libertadores, eu não achei um jogo bom. O jogo contra o próprio Vitória também não foi bom. Então, assim, talvez agora. Porque uma coisa é a gente analisar o Felipe Luiz num curto espaço de tempo, ok? Outra coisa é agora analisar durante uma temporada, porque uma temporada é muito longa, tem várias altos e baixos, então a gente precisa ver como o Felipe Luiz vai administrar tudo isso, especialmente esses altos e baixos. Mas assim, para mim é um baita técnico, para mim é um cara que tem tudo para se tornar, se não o principal técnico do futebol brasileiro, mas a gente precisa ir com calma, total. Tanto é que já tinha gente colocando o Felipe Luiz na seleção brasileira. Nada. Pô, Felipe Luiz, seleção brasileira, que não sei o que não sei o que lá. Calma, calma. E não é pela derrota de ontem, ok? Eu não tô falando isso pela derrota de ontem. Não tô sendo oportunista porque eu nunca defendi o Felipe Luiz na seleção, ok? Eu só acho que a gente tem que ir com calma nas coisas, porque assim, o cara, assim, tem uma carreira muito curta ainda, muito curta. Então, calma, gente. Calma, torcedores. Torcedores, calma, ok? Mas o Flamengo classifica e também é mais um time que eu acho que vai brigar esse ano em tudo. E uma coisa até engraçada que aconteceu depois do jogo, eu não sei se vocês viram, foi que o Felipe Luiz meio que desmentiu o presidente do Flamengo, né? O presidente do Flamengo deu uma entrevista pós-jogo falando que a prioridade do Flamengo era o Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz falou: opa, peraí, não é isso, não é verdade. A prioridade é tanto o brasileiro quanto a Libertadores. Os dois têm o mesmo grau de importância. Então, assim, eu achei engraçado. Se vocês puderem depois buscar nas redes sociais, vocês vão ver essas entrevistas que eu achei bem engraçado. E eu gostei como o Felipe Luiz se posicionou, porque você vê que é um cara de personalidade. Mesmo começando agora, poderia muito bem, não, colocar panos quentes, ser o puxa-saco do presidente, como muitos treinadores são, mas ele não falou, não é verdade isso, e rebateu o que que o próprio presidente do Flamengo falou. Dito isso, agora vamos para o principal assunto do dia. A vitória do Mushuki Runa
isso mesmo, vou repetir para vocês. Mushuki Runa é o time que venceu o Cruzeiro, o Super Cruzeiro de Supermercados BH, de Pedrinho bilionário, venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2-1. E assim, cara, o Cruzeiro é muito aquele ditado, desgraça antes, como que chama? Eh, coisas antes da desgraça acontecer, né. Eu vou ser muito honesto com vocês, quando o Cruzeiro, fez algumas contratações, especialmente desses medalhões, e eu vou falar aqui de 2 que eu acho que são mais emblemáticas, que é o Dudu e o Gabigol. Eu falei para muitos amigos meus, cara, que eu não vi o porquê que o Cruzeiro estava contratando esses caras. E aí por que que eu falo: "Ah, ô Rafael, eles são maus jogadores". Eles não são maus jogadores. O Dudu, porra, talvez seja o cara mais vitorioso da história do Palmeiras. O Gabigol, cara, provavelmente é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só atrás do Zico. Só que assim, você tem que analisar o futebol de vários ângulos. Então, quando a gente pega os os últimos anos de Dudu e Gabigol, e aí por razões diferentes, porque o Dudu teve uma lesão muito séria, mas já tem uma certa idade. O Gabigol não, o Gabigol não teve uma lesão super séria, mas não vinha jogando bem. Tanto é que a única coisa que o Gabigol, entre aspas, fez em 2024 foi aquela final, contra o Galo. Ah, mas foi a final, top. Mas se você analisar a temporada inteira do Gabigol foi muito fraca mesmo. E o Dudu, obviamente que teve a contusão, obviamente que teve todo aquele imbróglio com a questão que ele se ofereceu ao Cruzeiro, que a Leila falou: "Vou liberar", acabou não liberando, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá, teve tudo isso. Mas o Dudu também, nos últimos anos, não estava performando, mesmo antes da lesão, ok? E aí o meu ponto é que, assim, o que me pega não é a questão de você contratar esses jogadores, mas, assim, é o quanto você vai pagar e o quanto você vai estar casado com esses jogadores. Então, assim, o Cruzeiro, além de contratar 2 jogadores que não estavam jogando bem nos últimos anos, ele está pagando uma fortuna de salário para esses jogadores e, além do mais, com contratos longos. Então, assim, não é uma coisa de falar assim: "Não, olha, eu vou contratar o Dudu aqui por 1 ano, tal". Não, se eu não me engano, o Dudu é contrato de 3 anos e o Gabigol de 4 ou 2 e 3, tal, mas se eu não me engano é 3 e 4, ok? Até depois eu vou confirmar isso. Então, assim, quando você contrata esses jogadores pagando essa fortuna, que assim, que já foi divulgado na mídia, mais de cara, giram em torno de mais de 2 milhões o salário dos 2, esses caras têm que jogar muita bola para valer a pena um contrato desse. E de verdade, não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, assim, eu não acho que, assim, e aí com todo respeito, o Cruzeiro, até como o próprio Pedrinho falou em entrevistas, e aí não tô falando só dessas contratações, eu acho que o Cruzeiro contratou muito mal desde que o Pedrinho assumiu. Eu acho que o Alexandre Matos é o grande responsável por isso. Porque, assim, você não vê um time em campo, você vê um catado. O Cruzeiro é um catado. E eu tenho certeza que a paciência do Jardim como técnico, um cara que veio da Europa e tal, já tá no fim com certos jogadores. E que ele vai parar de insistir com esses jogadores. Independente se ele ganha X, Y, Z, tá? Porque assim, o Cruzeiro não joga nada. Mas o Cruzeiro não joga absolutamente nada. Tanto é que ontem, vou ser muito honesto, eu estava assistindo o jogo, obviamente que eu trabalho com meme, né, aqui minha página, Dona Lúcia X, então eu faço bastante meme. E eu já tinha vários memes preparados para o Cruzeiro, né, até brinquei que o Mushuki Runa, pra mim, é aqueles times de videogame, sabe, que você vai, que inventa o time, porque, desculpa, se alguém falar que conhecia esse time, eu vou ser muito honesto, cara. Ou você é um lunático que fica estudando todos os times do futebol, ou você tá mentindo, que ninguém conhecia esse time. Ninguém conhecia o Mushuki Runa, com todo respeito, ninguém conhecia. E aí, o Cruzeiro vai, começa perdendo o jogo, que às vezes é normal você tomar um gol, tal. Empata o jogo, aí eu falei: "Putz", na hora que empata eu falei: "Pô, meu, acabou com entretenimento, sabe, pô, que triste e tal". E os caras conseguiram levar
o segundo gol depois de empatar. E é bizarro. Com todo respeito, é bizarro. Porque assim, cara, é um time indígena lá do Equador. É um time que, pô, sabe, é como eu falo assim, ninguém aqui no Brasil conhecia, sabe, o Cruzeiro com o investimento que fez, mas tinha que pegar um time desse e passar por cima, atropelar. E assim, não é o que acontece. Não é o que acontece e tá longe de acontecer isso. Tá longe de acontecer isso. Então assim, cara, o ano do Cruzeiro promete ser longo e extremamente engraçado para quem não torce para o Cruzeiro. Porque, assim, eu acho que o Cruzeiro e, assim, coitado entre aspas, né, porque dinheiro não falta, né. Eu acho que o Pedrinho vai ter que abrir de novo os cofres na próxima janela e trazer jogador, porque, assim, o Cruzeiro é tudo menos um time de futebol. É um catado em campo. Um time totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Tem muito jogador ali que não tá jogando absolutamente nada. Estão jogando com nome. Cara, o próprio Cássio que cansou de, putz, sabe, salvar o Corinthians tal. Assim, parece que toda vez que tem uma bola complicada, ele não, cara, não consegue evitar o gol, sabe? Então, assim, todos aqueles jogadores, pô, o Cruzeiro pegou o maior ídolo da história do Corinthians, pegou talvez o segundo maior ídolo da história do, do, do Flamengo e pegou o cara mais vitorioso da história do Palmeiras. Então eu acho que assim foram contratações muito mais voltadas para fazer barulho no mercado, para tipo assim, olha, tirei o ídolo de vocês, do que propriamente uma análise de scout de falar, não, esse cara vai encaixar aqui, ali e tal. Eu tenho certeza disso. Foi muito mais uma coisa de vamos ser um pavão aqui e mostrar o que a gente pode fazer do que propriamente uma questão de não, esses caras vão encaixar aqui no esquema, tal, vou montar. Eu, assim, para mim foi assim, algumas contratações muito ruins e estão se revelando dentro de campo. E obviamente que está sendo extremamente engraçado acompanhar o Cruzeiro. Muito engraçado. Além do. E aí, assim, aí eu queria só encerrar falando isso, né? Encerrar não, né? Tipo, continuar falando de outros assuntos, mas tá engraçado ver o Cruzeiro. Tá bom demais. Especialmente, e olha que eu não sou torcedor do Galo, mas os torcedores do Galo, olha, para quem teve um ano tão ruim de 2024, que acabou perdendo a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, tá adorando esse início de ano do Cruzeiro, porque, cara, é o lanterna. O Cruzeiro já perdeu as 2 partidas da Sul-Americana e é o lanterna do seu grupo. Cara, olha o investimento que o Cruzeiro fez para ser lanterna da Sul-Americana. A gente não tá falando Champions League, não. Sul-Americana. Não precisa falar mais nada, né? Ok? E agora eu queria falar mais um assunto para vocês. Seleção brasileira. Eu tô vendo um movimento de alguns jornalistas brasileiros que vão nas suas redes sociais e falam assim: o Brasil não precisa de técnico estrangeiro. O Brasil tem técnicos nacionais, técnicos brasileiros, que são muito capazes de fazer com que a gente ganhe. Porque o Brasil é pentacampeão do mundo e nunca precisou de um estrangeiro para isso. E aí, eu tenho que falar algumas coisas para esses jornalistas. Primeiro que isso para mim é um discurso de derrotado e é um discurso de quem não assiste futebol, ok? E é um discurso de quem quer fazer média com treinadores brasileiros, ok? Normalmente esses jornalistas são aqueles puxa-sacos, tá? Por que que eu digo isso? Porque assim, pega os últimos anos de quem foram os melhores trabalhos no futebol brasileiro. Pega os últimos anos. Abel Ferreira no Palmeiras, Arthur Jorge no Botafogo, Jorge Jesus no Flamengo. Então, assim, só para citar 3, tá? Mas tem mais, ok? E aí, quando a gente vai, e assim, vamos ser honestos, porque a gente tem que ser honesto, e eu gosto de ser honesto com quem tá me assistindo, ok? Vamos ser honesto? Vamos pegar os treinadores hoje que brasileiros que poderiam assumir a seleção hipoteticamente, ok?
Então eu vou falar 3 nomes aqui, eu não vou falar dos caras que já passaram pela seleção, ou que já estão um bom tempo e que não vão, ok? Então eu vou falar de 3 nomes que hoje são os nomes mais falados para assumirem a seleção brasileira. Então o primeiro nome é Rogério Ceni. Ou melhor, vamos começar do maior. O nome mais falado é o Felipe Luiz, ok? Por que, que eu acho que o Felipe Luiz não deve assumir a seleção brasileira? Eu acho que assim, Felipe Luiz, eu não assumiria essa seleção brasileira. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Putz, mas é o sonho. Eu não assumiria. Por que, que eu falo que eu não assumiria? Porque a chance de dar errado, de você se queimar, é gigantesca. Então, para um cara que está começando a carreira agora, a chance dele se queimar assim, pegar a carreira dele e fazer com que essa carreira comece numa queda por conta de assumir a seleção é muito grande. E não estou dizendo isso pela derrota para o Central Córdoba, ok? Não é isso. A minha questão com o Felipe Luiz é que, assim, ele não tem nenhum ano como treinador de uma equipe principal. Ele não tem um ano como treinador de uma equipe principal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esses técnicos, normalmente, eles precisam de mais rodagem, precisa do dia a dia. Na seleção brasileira, ele não vai ter o dia a dia. Vão ser treinos extremamente esporádicos, são coisas esporádicas. Então, assim, eu acho que para ele colocar uma filosofia e ser respeitado pelos jogadores, ele precisa desse dia a dia, ok? Então, eu acho que para a carreira do Felipe Luiz, seria, assim, um grande tiro no pé assumir. E eu acho que ele ainda tem muito a aprender. Eu acho que o Felipe Luiz tem muito potencial para ser treinador da seleção, muito mesmo, muito mesmo. Mas assim, calma, torcedores, calma, ok? Tipo assim, não dá para hoje você colocar o Felipe Luiz na seleção brasileira, por ele e pela seleção. Por isso que eu acredito que tem que ser um estrangeiro com bagagem, ok? Aí a gente vai para o segundo nome, Roger Machado. Pô, é inegável que o Roger tá fazendo um bom trabalho no Inter. É inegável. O Roger fez um bom trabalho no Juventude, fez lá atrás fez um trabalho no Grêmio, tá fazendo um bom trabalho no Inter. Só que assim, o Roger já passou por times grandes. E não tô dizendo que o Inter não é grande, pelo amor de Deus, ok? No passado também não entregou aquilo, passou pelo Palmeiras, acabou não entregando aquilo que muitos esperavam dele, ok? Até hoje o Roger não tem nenhum título grande. O maior título dele é o estadual, agora com o Inter. E assim, a gente pode colocar na seleção brasileira um técnico que tá vivendo uma fase boa há um ano, mas que só tem um título e é um estadual. Vocês viram o que aconteceu com o Diniz. Vocês viram o que aconteceu com o Diniz. E olha que o Diniz foi para a seleção quando ele já tinha ganhado a Libertadores, acho que ele assumiu um pouco antes. Ele assumiu um pouco antes. Mas assim, o Diniz acho que só tinha estadual também. Ah, você tá falando que o Roger e o Diniz são a mesma coisa. Não, não tô dizendo isso. Então, inclusive, eu acho que o Roger é um técnico melhor do que o Diniz. Se eu pudesse escolher para o meu time entre Roger e Diniz, eu escolheria, mas sem pensar o Roger. Só que eu acho que assim falta bagagem. Falta o cara ganhar uma grande competição para mostrar e falar assim: não, eu ganhei. Eu ganhei essa Libertadores, eu ganhei esse Campeonato Brasileiro, sabe? Não dá pra, tipo assim, porque é sempre os técnicos no Brasil é sempre os hipotéticos, né? O hipotético Diniz, o hipotético Felipe Luiz, o hipotético Roger. Então, calma também, sabe? O Roger, eu acho que ele também, daqui 2, 3 anos, conquistando um grande título, fazendo um trabalho mais constante ao longo dos anos, sim, ele pode vir a assumir a seleção. E eu acho que ele tem capacidade para isso. Mas hoje, para mim, não é o momento. Para mim, não é momento. Rogério Ceni, mesma coisa do Roger. Ah, mas o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, tal, não sei o quê. Eu também acho a mesma coisa. Eu acho que o Rogério é um bom técnico, muito bom técnico. Eu acho que tá no nível desses três. Eu acho que para mim, dos brasileiros, esses três hoje, dia 10/4/2025, são os melhores treinadores. Mas também acho que o Rogério precisa fazer um trabalho bom num espaço maior de tempo, conquistar algo relevante mesmo, para aí sim a gente começar a cogitar ele na seleção brasileira.
E eu acho que para os 3 hoje, eles têm mais e aí pensando só na carreira deles, não na seleção. Eu acho que para os 3 hoje assumir a seleção brasileira, eles têm mais a perder do que a ganhar, muito mais. Olha o que aconteceu com o Diniz, olha o que aconteceu com o Dorival. Ambos saíram queimados da seleção brasileira. E olha, um tinha ganhado a Libertadores, o Dorival vinha de conquistar 2 Copas do Brasil e uma Libertadores, sabe? Então, assim, eu acho que por isso que eu acho que você tem que colocar um cara picão ali, picão hoje. E tem que ser um Jorge Jesus, tem que ser um Ancelotti, tem que ser um cara dessa estatura, que os jogadores vão olhar e falar: "Mas espera aí", porque você acha que vai ter muito jogador olhando assim, vamos por o Roger, o Rogério, o Felipe Luiz, mas tá, mas que esse cara ganhou? Quanto tempo esse cara tá no futebol? Essas perguntas que boleiro faz. Com o Jorge Jesus não vai ter essa. Com o Ancelotti não vai ter essa. E esse pra mim é o ponto. Esse pra mim é o ponto. Sabe, você tem que ter, neste momento hoje da seleção brasileira, você tem que ter. Aí vai, mas na seleção argentina, o técnico também não tinha experiência e tal. A gente não pode tratar a exceção como regra. O que aconteceu na Argentina foi uma exceção. Normalmente, em vias de regra, isso não dá certo. E é por isso que eu sou 100% fechado neste momento com um treinador estrangeiro na seleção brasileira. 100% fechado. E não é porque é porque assim, os caras são mais preparados que a gente. Os técnicos brasileiros, muitos são vagabundos. Muitos técnicos brasileiros não estudam, não se reciclam, não veem que o futebol muda. Então o cara tem uma forma ali de pensar, ele mantém aquela forma e ele não muda essa forma. Então a gente precisa de um choque. A gente precisa, sabe, fazer com que mude as coisas no futebol brasileiro. Mude. E eu acho que precisa começar pelo técnico estrangeiro. O técnico estrangeiro vai resolver tudo? Não vai resolver tudo. Que a gente tem uma corja lá na CBF. Uma corja que tenta censurar pessoas, tenta fazer assim, uma série de coisas erradas que a CBF faz. Um monte de coisa errada que a CBF faz. Olha o que aconteceu com a ESPN essa semana. E que vergonha, hein, dona ESPN? Que vergonha de você afastar jornalistas por dar opinião. Isso é, assim, coisa de empresa covarde. ESPN, você é covarde, ok? Covarde, tá? Então, assim, é triste o que acontece no futebol brasileiro, mas voltando ao tema da seleção, eu acho que sim, a gente precisa de um técnico estrangeiro. E para mim, hoje, levando em tudo que tem em consideração, porque a gente pode ter o Abel Ferreira, que eu acho que também seria um bom nome, a gente tem o Ancelotti, eu acho que o melhor nome hoje para a seleção chama-se Jorge Jesus, por 2 motivos. É o cara desses que mais quer, que já se posicionou falando: "Eu quero treinar a seleção brasileira, eu quero". O cara é um desejo dele. E segundo, é um cara que joga um futebol que o brasileiro quer ver. É um futebol para frente, é um futebol ofensivo, ok? Então, para mim, é o técnico. Se eu, Rafael, tivesse o poder do Edinaldo, só o poder, porque o resto eu não quero do Edinaldo, ok? Só o poder. Na CBF, eu traria o Jorge Jesus para treinar a seleção brasileira. Então, pessoal, obrigado pela companhia nesse vídeo. Deixa seu like, deixa os seus comentários aqui. O canal tá crescendo a cada dia, todo dia agora. Eu tenho um compromisso com você de fazer vídeos aqui para futebol, de futebol. Também quero fazer lives, sabe, quando o canal tiver maior. E bora lá, obrigado pela companhia e se inscreve no canal, curta o vídeo, comente, manda pros amigos, compartilha. Obrigado pela atenção mais uma vez.